Então, eu mudei pra cá em 2018. Eu. 2000, não, na verdade, eu mudei pra cá em 2019. 2018, eu tava já num processo de sair da casa, né? Onde eu morei durante 22 anos. E foi vendida a casa e eu não tive direito nem ao muito obrigado, se assim a gente pode dizer. É, eu tinha reformado a casa naquele mesmo ano, reformei toda a casa, coloquei pedra eu não sei se aquilo ali era granito, eu não sei, mas a gente fez uma cozinha americana. Gente, ficou um sonho aquela cozinha. Fizemos um quarto embaixo, né? Então tinha cozinha, quarto, sala. Aí pintou. Eu lembro que quando eu tenho ainda essa sensação em mim, na minha matéria. Quando eu estava sentada na sala, que eu olhava assim para casa, porque a casa estava toda pintada, toda arrumada, aquela cozinha, os armários. Eu lembro que eu peguei todas as minhas economias para fazer essa reforma, para agradar minha mãe, né, para deixar ela feliz, porque ela sempre gostou da casinha dela arrumada e tava muito tempo sem fazer reforma na casa, muito, muito tempo. E os armários eram antigos, velhos, quem tinha dado para ela era eu, então eu fui comprei tudo novo, comprei armário, comprei guarda-roupa para ela, comprei tudo, eu gastei toda a minha economia. E aí a gente teve um problema familiar muito sério, né, muito difícil. E ela já estava com a casa à venda, só que para ela eu tava desejando que ela não vendesse a casa e eu nunca desejei isso. Na verdade, eu não tinha porque eu desejar o contrário, né, da venda. Eu ficava preocupada assim, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha planos de morar em outro lugar. E porque eu gosto realmente aqui da região, né? Então eu tenho uma casa que eu olho para ela e falo, essa casa vai ser minha, né? Mas ela tem um valor assim que no momento é bem complicado. E aí eu virei e falei, nossa, um dia eu tô lá fazendo janta, né? Olha só como eu descobri que a casa foi vendida. Tô lá fazendo janta, aí fazendo a janta pra gente, aí eu escuto alguém falar assim: ah, achou que eu não ia voltar, né? Pensou que eu tinha fugido. E eu olho pra fora. Quando eu olho pra fora, era um rapaz que eu já conhecia ele. E aí ele falou: não, eu não fugi, não, tá? Aí ele foi, saiu de novo e voltou. Aí que eu entendi que ele, né, tinha dado alguma coisa pra minha mãe. E eu fiquei tentando entender um pouco a cena. Mas assim, quando eu vi ela guardando o pacote no armário, aí demorou questão de meia hora, 40 minutos. Ela fechou o comércio e aí eles ficaram conversando, mas falaram baixinho, então não deu para mim ouvir. E eu terminei de fazer a janta. Quando eu terminei de fazer a janta, chamei as meninas para jantar, elas jantaram, aí subiram. Quando elas subiram, aí eu me sentei um pouco no sofá, aí a minha mãe foi cochichar com meu irmão. Ela cochichou com meu irmão e eu achei estranho, mas eu tentei segurar minhas emoções, né? Aí quando eu não levantei do sofá, ela voltou pro sofá, sentou lá, mas eles ficaram lá no quarto lá um pouco, os dois. Depois ele voltou com ela. Aí ele sentou e continuou trabalhando e ela virou para mim e falou assim: pois é, eu vendi a casa. Eu já vendi a casa, eu tenho que entregar a casa dia 28. Aí eu olhei agora, aí ela falou: não, dia 28 de janeiro. Aí eu olhei assim, ela falou: você vai comigo? Eu falei: não, não vou não, senhora. Tu vai fazer o quê? Eu falei: não, Deus vai dar um jeito. E aí eu fiquei ali ainda um pouquinho para tentar disfarçar, para mostrar que eu tava de boa, natural. Aí demorou um pouquinho, levantei, subi lá pro quarto, deitei, chorei, 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 porque eu achei aquilo assim uma covardia muito grande que foi feito comigo, porque
Eu tinha reformado a casa, eu tinha colocado móveis e eu nem sabia que a casa tinha sido vendida, era a primeira parcela, já tinha dado um valor lá, gente. Não foi um valor baixo, foi um valor alto. E aí ia dar o restante lá numa outra data. Porque até hoje eu não sei por quanto que foi vendida aquela casa. E eu nunca recebi nenhum centavo daquela casa. Mesmo nos 22 anos que eu morei naquela casa, eu pagando conta, pagando água, pagando luz, porque eu dividia todas as responsabilidades, ó, água, luz, internet, quem pagava era eu, e eu fazia a compra do mês, porque lógico, eu tinha 3 filhas dentro daquela casa. Comigo eram 4 pessoas. Então, assim, eu ia consumir mais água, mais energia, né? E eu consumia internet. E eu comia. E as minhas 3 filhas também. Então, eu dividia, né? Eu dividia essa. Eu dividia, não, eu ficava assumia uma maior parte das despesas, né? Então, é, tudo bem. Era que nem o carro, né? Minha família tinha um carro que eu paguei umas parcelas, que eu, para mim sair nele, se eu não colocasse um dedo de gasolina, ele nem saía do lugar. Quantas vezes, sabe? Então, ok. Passou essa cena, eu, eu resolvi que eu ia colocar. Falei com uma amiga minha, falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, eu falei, mas eu não vou. Eu não vou pra longe, pra outro lugar. Até porque pra onde ela ia estar pessoas que tinham me feito mal, um mal que eu não consigo perdoar nessa vida. Então, só se Deus descer aqui e me explicar, filha, tudo isso é por isso e por isso. Porque assim, não tem como eu perdoar, eu não consigo. Não é não consigo, não. Eu não quero. Eu não quero. E essa pessoa não merece perdão. Na verdade, essa pessoa ela tem que morrer aos poucos, minguando. E eu não quero ver. Eu não quero ver porque ver me faz mal. Então, assim, é uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida. Então, eu não quero. Jamais iria para onde ela foi. E ela também, indo para lá, ela acabou assinando a sentença de não me ter na casa dela, porque eu também não irei visitá-la, porque ela decidiu ir morar do lado do agressor. Então, eu sinceramente não faço questão. E para que vocês entendam, não fiquem me perguntando, gente, uma das minhas filhas foi abusada pelo o marido de uma das minhas irmãs. E minha mãe não acreditou e apoiou e foi morar lá do lado deles porque é, era melhor para ela. Então, esse é o motivo. Não quero falar sobre esse assunto, embora isso me faça muito mal. Eu não quero falar sobre esse assunto agora. Pode ser que daqui mais para frente eu venha tocar nesse assunto. Mas aí, ok. Eu entrei em desespero e fiquei tentando descobrir como que ia ser, como que vai ser, meu Deus, o que que eu faço? E aí todo mundo já sabia que minha mãe tinha vendido a casa estava vendida, minha mãe ia mudar. Nossa, aquilo foi para mim tão difícil, tão doído, tão triste, na verdade, sabe? Que eu sei que demorou um pouquinho. Aí eu gente, eu falo, mas essas coisas assim me faz relembrar umas cenas difíceis que eu passei. Então, aí eu lembro, eu voltei falando com algumas pessoas, aí eu falei com 2 amigas. Aí elas falaram, Fran, a gente vai tentar conseguir algumas coisas pra você. Eu falei, porque eu não tinha nada, gente, eu não tinha panela, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Gente, em uma semana eu ganhei tudo que vocês precisam dentro de uma casa. De cama, fogão, geladeira, panela, armário, máquina de lavar. Eu ganhei tudo. Tudo. Em uma semana. Tudo. Sabe assim? Aí quando eu ganhei toda essa as coisas,
eu fiquei pensando para onde eu ia, porque eu não tinha para onde ir ainda. Eu ganhei tudo, panela, prato, roupa de cama, tudo, mas eu não tinha para onde ir. Aí aí me ligaram e perguntaram se eu ia mudar também, né? Aí eu falei, não, não vou mudar, eu vou ficar por aqui. Mas aonde? Eu falei, não sei ainda, eu tô vendo onde que eu vou ficar. Ah, você não quer ficar na minha casa porque a casa da pessoa estava alugada. Estava alugada não, tinha uma pessoa morando, mas quem olhava era minha mãe. Minha mãe estava indo embora, então a pessoa ficou com medo de perder a casa, né? Porque eu moro em comunidade, tá, gente? Então, as casas em comunidade não pode ficar é, trancada, né? Que aí corre risco de alguém invadir e aí dá problema pra você. Você vai arrumar confusão, né? E aí eu falei, nossa, eu vou lá, não conheço a casa. Eu vou lá ver a casa. Que a pessoa mora em outro estado. Mora e trabalha em outro estado. Aí fui ver a casa. Quando eu cheguei, que eu vi a escada, eu falei, não tenho coragem de subir, que eu tenho medo de subir a escada, porque eu sou gorda, né? Eu tenho muito medo de cair, na verdade, porque eu tenho medo de perder o equilíbrio. E aí, só que assim, quando a gente precisa e tem necessidade, simplesmente eu tive que fazer, né? O que que eu fiz? Subi. Subi a escada faltava o primeiro degrau, então já a primeira dificuldade, e faltava o último degrau. Então eu tinha que levantar muito a minha perna. Imagina eu levantando minha perna para entrar para dentro da casa. Então só para arrumar a escada o serralheiro cobrou R$ 350. Só a escada. Toda a obra, porque assim, a casa não tinha reboco, não tinha janela, não tinha porta. Gente, foi uma coisa assim que eu não tinha fiação, os fios eram caindo. Então, assim, tinha uma laje e umas paredes. Mas, assim, casa não era uma casa, não era um lugar digno de se colocar seres humanos. E aí eu falei, não, mas as minhas filhas não merecem morar assim, né? E aí eu chamei uma pessoa que é muito amiga minha, né? Que tem um parentesco comigo muito próximo. E falei quanto que ficaria para mim resolver isso aqui. E aí a pessoa me deu primeiro uma bronca. Para que eu ia reformar essa casa se com 3, 4 meses eu ia para perto da minha mãe? E aí na hora eu falei, não, tudo bem. Você tá falando assim? Porque assim, eu não teria outra pessoa para fazer. E aí a pessoa saiu, eu comecei a chorar, porque assim, ninguém sabia o que eu tava passando. Eu não contei para ninguém o que tinha acontecido e a pedido da minha filha, né? Então assim, porque já foi muito difícil a minha mãe não acreditar. E assim, as acusações, o sofrimento. 2018 foi um ano infernal. Foi um ano que, assim, até comida foi negada dentro da casa da minha mãe, né? Então, assim, foi um ano que eu não enlouqueci porque eu não ia enlouquecer. Ou então eu já tô louca e nem sei. Porque foi realmente um ano muito difícil. Mas eu não falei pra ninguém. Eu não falava, só tinha duas pessoas muito próximas que me ajudaram, que sabiam que eu estava passando. E eu não aceito e eu não esqueço que eu passei. Assim, eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe por conta disso. Eu não consigo abraçar ela, eu não consigo visitar ela. E quando ela fica chorando, que eu acho que é peso na consciência, eu não consigo perdoar. Não consigo ter empatia com a situação dela, porque ela chora porque tá longe da família dela. Só que assim, ela escolheu isso. Que o mínimo que ela podia ter feito era ter tido empatia com minhas filhas. Ela não teve. Ela não teve empatia comigo. Ela foi embora, ela não me deu um grão de arroz. Minha mãe vendeu a casa dela. Eu tenho certeza que foi pelo menos, no mínimo foi 100 mil. No mínimo. E eu tinha gastado minhas últimas economias reformando aquela casa que ela vendeu. Ela não me deu um centavo. Eu não tinha um centavo para fazer a reforma dessa casa. E eu gastei 2.850 para fazer a reforma dessa casa que eu tô morando hoje. Moro e pago aluguel, água e luz e internet. Então, assim, quando eu lembro disso, eu sei que eu venci, gente. Eu venci. Eu tô melhor hoje aqui do que
nos 22 anos que eu vivi dentro daquela casa. Sem sombra de dúvidas, eu tô muito melhor. Porque aqui eu recebo minhas visitas, não tem cara feia, meus amigos vêm, é, minha família vem. Porque na minha casa tinha acepção de pessoas, né? E eu não tenho isso. Eu tenho meus dias que eu quero ficar sozinha, mas eu gosto de fazer almoço e receber minha família. Eu gosto de sentar para conversar com meus amigos. Assim, quando eu morava com minha amiga foi na minha casa duas vezes, uma amiga que é minha amiga há 22 anos, porque a cara feia da minha mãe não permitia. E eu ficava muito sem graça. Então, eu ia na casa das pessoas, mas as pessoas não vinham na minha casa. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje as pessoas vêm na minha casa. Elas vêm me visitar, sabe? Então, assim, poxa, eu fico triste, pensativa e nem sei, eu até perdi um pouco o foco da conversa. Ah, tá, tava contando. E aí eu vim. Só que aí, tipo assim, eu tava arrumando a casa, né? E pensando, meu Deus, como que eu vou comprar areia? Como que eu vou comprar cimento? Sei, gente, que é muito engraçado. Eu não tinha um centavo, eu tava desempregada, sem eira nem beira. Mas eu consegui os R$ 2.850. Deu para comprar material, porque eu tive que pagar alguém para colocar cerâmica no chão e no banheiro, porque o banheiro também não tinha cerâmica. Pra você ver a condição que era essa casa. Um abandono total, porque não tinha degrau na escada, não tinha cerâmica no banheiro, não tinha cerâmica dentro de casa, não era rebocada, a pia era do lado de fora, tinha que fazer hidráulica, só tinha uma tomada e um interruptor que era da. Hoje não, tem tomada na casa toda, tem interruptor aqui no quarto, que eu fiz a parte do quarto, e lá na sala que liga a luz de fora e de dentro, né? Então, assim, hoje é uma casa, tem janela, né? Tem janela, então, que não tinha. Tinha uma banda de janela pendurada. Gente do céu, que horror. Horrível. Uma situação meio complicada, né? Então, eu vou ser bem sincera, não. Eu, eu consegui. Aí, né? Mas aí o senhorzinho tava botando a cerâmica e eu ajudando ele. Ele botava a cerâmica de um lado e eu já ia rejuntando do outro. Sabe assim, eu fui fazendo isso. Eu, minhas filhas, minha tia me ajudou a fazer essa parte. É, E aí eu lembro que eu falei, nossa, será que vai dar tempo? Ela falou, aí minha mãe virou e falou assim, eu vou deixar a casa dia 22. Aí eu tomei um susto, porque eu ainda não tinha nem pintado a casa, né? E aí eu falei, dia 22 ela é. E aí bateu um desespero. Eu falei, meu Deus, mas como assim dia 22? Porque eu eu achei que era dia 28 e eu comecei a entrar em desespero, em pânico. Eu falei, se ela não falou que era dia 28, aí ela falou, mas eu vi pela lua que é bom fazer a mudança numa segunda, sei lá. Gente do céu. Nossa, aquele dia, assim, parece que eu fiquei flutuando. Aí, o que que acontece? Aí, o seguinte aconteceu. Eu falei, tá bom. Então, você vai mudar dia 22. Aí, me deu a louca. Vieram pintar minha casa. Meu tio, né, veio e pintou minha casa. Ele pintou num dia. Gente, eu não lembro exatamente o dia que ele pintou. Mas ele pintou, a gente rejuntou a casa, lavou e eu mudei no mesmo dia. Aí isso foi numa quinta-feira. Eu mudei numa quinta-feira, mudei, trouxe tudo que era que eu tinha ganhado, as coisas. Aí mudei numa quinta. Quando foi na sexta, eu falo meu enteado, mas ele não é meu enteado, ele é filho da minha amiga, né, que a gente se chama de marida. E ele veio, montou o guarda-roupa. Aí o resto da casa eu botei em ordem. Porque assim, como é um cômodo só, eu e minhas meninas fomos botando tudo em ordem, tudo em ordem, tudo em ordem. Aí botamos a casa em ordem. Na sexta-feira tava em ordem. Na sexta-feira eu tô terminando de arrumar as coisas. Aí uma menina me liga, uma colega minha, e pergunta se eu queria trabalhar. Mas eu ia trabalhar só de domingo. E aí, assim, eu tava desempregada, né?
como que eu ia recusar trabalho? Ela falou, mas só é para ganhar R$ 50. Não, R$ 40. Você vai ganhar só R$ 40. Nossa, aí eu fiquei pensando, né? Porque eu ia dar banho, trocar, eu ia de manhã e à noite, eu ia ganhar R$ 20 no caso, né? R$ 20 de manhã e R$ 20 à noite. Só que assim, para quem não tinha nada, R$ 40 era muito, eu ia estar rica. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí a fiz o treinamento, aí no domingo a mulher já fui trabalhar. Aí no domingo, no sábado eu fui fazer o treinamento, no domingo eu já fiz o plantão no caso, né? Gente, mas foi perfeito, porque assim, a mulher não me pagou 40, ela me pagava 60. Mas pensa nos R$ 60 abençoado, porque era os R$ 60 que eu pagava minha. Comprava a mistura, as verduras da semana, né? Porque o arroz e o feijão eu tava garantido, né? Já tinha garantido. Agora eu não tinha da mistura, de outras coisinhas mais. E aí eu lembro que foi assim que eu comecei. Engraçado, né? Em 2019. Em janeiro de 2019. E eu fiquei nesse trabalho até setembro, até outubro de 2019. Até outubro. Aí que foi novembro, eu arrumei outro trabalho. Início de novembro. E quando eu arrumei esse trabalho, eu tô nele até hoje, né? Que aí é onde eu tô ganhando esses 1.155. E eu só posso agradecer, porque assim, em meio de né, dentro dessa crise toda, embora seja pouco, 1.155 não dê para mim suprir todas as necessidades, assim, eu passo muitos apertos, muitos mesmo, mas eu não passei fome ainda. Até as meninas falam, mãe, nós passa melhor hoje do que nós passava antes, né? E sim, a gente passa, porque tem dia só que a gente não quer cozinhar. Mas não é porque não tem. Tem, entendeu? Não tem a carne vermelha, gente, porque eu acho que não tem carne vermelha na casa de quase ninguém, né? Mas tem o ovo, tem o frango, tem a galinha, tem o galo. Tudo da família dos galos, das penosas, né? Então, tirando brincadeiras à parte, foi uma luta vir para essa casa, foi uma luta ter independência, né? Mas assim, é difícil pagar o aluguel, não é fácil, mas eu me sinto em paz aqui. Eu tenho uma paz que ninguém vai mexer com minhas filhas. Eu tenho uma paz que minhas filhas estão mais protegidas e eu consigo, da minha cama eu consigo olhar para elas na cama delas.